e às vezes não tem forças para voltar. E eu quero ler com vocês aqui na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. É uma palavra muito conhecida de todos, mas hoje eu não quero só focar nessa palavra, não, que é a palavra de Deus. Eu vou focar na palavra de Deus, também trazer algo da minha vida para vocês. E diz a palavra de Deus em Lucas 15, versículo 11, assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13 diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Até o versículo 13. Meus queridos, sabemos que muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas o seu coração não está na casa de Deus. Tem muitas pessoas, até mesmo falando que está seguindo a Jesus, andando com Jesus, mas não estão. Tem muitas pessoas lidando como ovelhas com pele de lobo. E na palavra de Deus aqui diz que este homem fazendeiro, nesta parábola, que ele tinha 2 filhos. Meu pai também teve 2 filhos, eu e meu irmão. E às vezes um é mais ganancioso do que o outro. Ele trabalha mais do que o outro. Às vezes um é mais preguiçoso do que o outro. Na sua casa, você que tem 2, 3, 4, 5, não sei quantos filhos, eu tenho certeza que um deles é mais preguiçoso. Tem aquele que é mais trabalhador. Tem aquele que quer ter mais conhecimento. Tem aquele que quer conhecer o país. Tem aquele que quer conhecer um pouco da vida lá fora. E neste caso desta parábola, um dos filhos, o mais novo, queria conhecer um pouco do mundo. Ali ele trabalhava com o pai, junto com seu irmão, naquela fazenda, naquela casa. Mas ele achava algo estranho, achava algo errado. E um belo dia, ele chegou no seu pai e disse: Pai, cansei, chega. Eu quero desfrutar um pouco lá fora. Estou muito preso aqui nessa fazenda, nesta casa. Eu quero que o Senhor me dê o que é meu por direito. Eu quero meus bens. E o pai, imediatamente, diz a palavra de Deus, ele falando: E o moço deles disse ao pai: Pai, dai-me, o versículo 12, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E isso acontece também em pleno século 21 que vivemos hoje. Muitos filhos aos pais, hoje, pela lei humana, não há direito de o pai dar os seus bens para os seus filhos. Eu sou contra isso, me perdoe falar, eu sou contra. Não tem que o pai dar bens para os filhos. Não, os filhos têm que trabalhar. Hoje nós vemos muitos pais dando carro, casa, móveis, até salários para o filho, para não fazer nada. Ele fica sendo, me desculpa a palavra, fica sendo um vagabundo, na verdade, né? Eu não vou trabalhar porque meu pai me dá de tudo. E até mesmo ele tendo condições de sair da sua casa, ele não sai porque ele tem uma vida de regalia na casa do seu pai. E hoje em dia não muda. Essa parábola foi há mais de 2000 anos atrás, no tempo de Jesus. O filho chegou no pai e falou: quero o que é meu, eu quero meus bens. E hoje não está diferente. Hoje eu conheço muitas famílias que antes de o pai morrer, a mãe morrer, que eu sou contra essa lei que fizeram, de o pai deixar os bens para os filhos. Por isso que hoje em dia você vai ligar o jornal e você vê muitos filhos matando pai, matando mãe, para ficar com herança. Até mesmo o filho faz um seguro de vida no nome do pai e da mãe, para que a mãe venha morrer, o pai venha morrer.
para ele tomar posse daquilo que é dele. Eu conheço muitos casos de hoje em dia, em pleno século XXI, de muitos pais pegar a herança do filho em vida, que eu sou contra, e dar para ele. Isso quer dizer o quê? O filho vira um vagabundo, não quer trabalhar. E aqui na passagem bíblica que nos vê aqui essa parábola do filho pródigo, não é diferente de hoje. Pai, eu quero a minha herança hoje. O pai não tinha morrido. Eu quero a minha herança. E o pai deu. Toma, aqui é seu. Todo o dinheiro, tudo que é direito seu, eu vou te dar. Daqui a pouco, no versículo 14 do capítulo 15 diz: e havendo ele gastado tudo, o que aconteceu? Gastou tudo. É diferente de hoje em dia? Você pega seu filho, dá uma pensão para ele, um salário para ele. Ele chega para o pai e fala: pai, acabou o dinheiro. A sua herança que você me deu acabou. Eu conheço um caso, que eu não vou falar o nome, aqui em Mogi das Cruzes, que um amigo meu, que já dormiu na minha casa, comeu comigo. A mãe deixou a herança para ele de um apartamento. Não vou falar o nome. E ele vendeu a herança que a mãe deixou, o apartamento. Ele pegou todo o seu dinheiro, mandou foto para mim de mulheres mostrando dinheiro, que estava viajando. Não passou 15 dias, acabou o dinheiro. É diferente? Não. E no versículo 14 diz a palavra de Deus: e havendo ele gastado o quê? Tudo. Não foi a metade, gastou tudo. E houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Gente, hoje em dia, se você não trabalha, você não tem dinheiro, a não ser que você tenha um pai, uma mãe, ou alguém que lhe banque, sem você fazer nada. E de repente, houve aquela fome. O que é que ele fez para poder se alimentar? Nós vemos hoje em dia, em pleno século XXI, que não é diferente. Quantas pessoas estão na rua mendigando, pedindo esmola, mas antes tinham uma vida bacana. Eu conheço pessoas empresárias, pessoas que têm uma vida bacana, pessoas que têm a casa de aluguel. E hoje em dia, vive mendigando. E de repente, no versículo 15 diz: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha a situação desse filho pródigo. Tinha tudo com o pai. Fazendeiro, comia, dormia, tinha tudo de bom. Daqui a pouco ele fala: pai, eu quero tudo que é meu. E o pai deu. Daqui a pouco ele gastou tudo. Ele via cuidando de porcos. Aonde a palavra, ela fala no versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas. Está me entendendo agora a palavra de Deus? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Como exemplo, hoje em dia, alguém bate na sua porta e pede um prato de comida, você fala: não. Bate na porta, pede um trabalho? Não. Ele não conseguiu nada a não ser cuidar de porcos. E tem aquelas bolotas. Bolota de porcos não é igual hoje. Aqui no Brasil, nós temos chamado de lavagem, né? Que é aqueles comer estragado, comer podre, né? Que os porcos comem. Lá não. Lá as bolotas de porcos era vagem, folhas que os porcos comiam, né? Até algo bacana para a alimentação daqueles porcos. E aquele filho pródigo começou a se alimentar com aquelas bolotas, aquelas folhas, aquelas vargens, alforjas que os porcos se alimentavam, ele estava ali comendo. E tornando em si, no versículo 17, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Às vezes, você está na casa de Deus e reclama de tudo. Não sei se você conhece essa pessoa que se falta um arroz ele reclama, se falta um feijão ele reclama, se falta um pé de frango ele reclama, se falta uma coxa de frango ele reclama, se falta uma picanha ele reclama,
Se o carro é novo, reclama. Se o carro é velho, reclama. Se faz sol, reclama. Se faz chuva, reclama. Se assim, pronto. Tudo é motivo de reclamação. E muitos na casa de Deus também se afastam do Senhor. Eu tiro pela minha vida também. Na casa de Deus. Daqui a pouco, eu falei, não. Me afastei de Deus. Desviei. Fui para o mundão. Mas lá eu via que não era aquilo que eu queria. Faltava algo dentro de mim. E ali eu me via como filho pródigo, perdido, desanimado. Mas ali Deus fez o milagre. E voltei para a casa de Deus. Firme e forte. Fazendo a vontade de Deus. Por quê? Lá fora, o mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser bebida, prostituição, droga, uma vida que não leva a nada, muito pior do que o filho pródigo. E de repente, eu me vi numa situação difícil. Deus toca em nossos corações. Igual o filho pródigo. Ele se via ali uma situação super difícil. Mas ele falou o quê? Os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão. E eu aqui pereço fome. Levantei-me, irei ter com meu pai. E disse-lhe: ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele tinha tudo na casa do pai. Era o filho, tinha tudo. E ele chegou no pai e falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. E de repente, queridos, me desculpa. E de repente, ele cai na real pelo erro que ele fez. Quantas coisas erradas eu não fizemos? Quantas coisas, erros não fizemos? Se fosse possível, voltaríamos atrás. Só que eu costumo falar que a vida, ela é igual relógio, anda para frente. A vida é como um ano, 365 dias ou 366 dias que não volta. O ontem não volta hoje. Eu costumo falar que viva hoje. Eu costumo dizer, não vivo do passado, porque o passado já passou. Não vivo do futuro, porque o futuro ainda não chegou. Mas viva do presente, porque hoje é o presente de Deus para nossas vidas.
Quantos erros eu e você não cometeu? Igual o filho pródigo fez aqui. Estava na casa do pai, tendo tudo do bom e do melhor. Comia, tinha café da tarde, janta. Estava ali comandando a sua tropa do pai, era patrão. Mas de repente, eu quero provar um pouco do mundo. Eu passei por isso. E daqui a pouco, não é aquilo que você pensava que era. Vou repetir. Lá fora, só temos coisas que desagradam a Deus. Bebida, drogas, prostituição. Coisas que nos levam à morte. E esse filho pródigo não foi diferente. Não foi diferente. Ele pensava que lá fora ia ser diferente. Mas não foi. Levantando-me, no versículo 20, e levantando-me, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O que é que o seu pai fez? Desprezou ele? Não. Virou as costas para ele? Não. Quando ele viu o seu filho vindo para sua fazenda, onde ele nasceu, viveu, abraçou ele e o beijou. E ficou muito feliz quando ele voltou para a casa do pai. Mesmo assim é Deus, ele fala pela sua palavra, que tem 100 ovelhas. E ali existe uma que saiu do aprisco. Uma se desviou, não se encontra mais aonde se encontrava. E de repente aquela ovelha sai junto das outras. O que é que fala a palavra? Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Se você se afastou dos caminhos de Deus, saiba que Deus está de braços abertos, te esperando de volta. Não desanimes. Deus, Ele quer você de volta na sua casa, porque Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. E de repente, o filho pensava que o pai ali ia lhe atender, lhe receber de outro meio. Ele até fez aquele sermão, aquela oração, até ele falou assim, ó, no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele até treinou o que ele ia falar. Mas quando ele chega perante o pai, no versículo 21, ele fala, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Aquilo que ele treinou no versículo 18, ele fala no versículo 21, quando viu o pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22 diz, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. Versículo 13, e trazei um bezerro cevado e matai-os, e comamos e alegramo-nos. Queridos, nunca pense que Deus desistiu de você. A sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, o seu patrão, pode até ter desistido de você. Mas eu quero que você saiba, Deus não desiste de você. E se você se afastou por algum motivo, volta para Jesus, enquanto é tempo. Estamos no mês de janeiro, daqui a pouco é dezembro. Muitas pessoas
em pleno século XXI, agora em janeiro, fez planos, fez objetivos, fez uma programação para esse ano de 2026. Eu vou malhar, vou parar de beber, vou parar de usar droga, eu vou ser uma pessoa diferente. Mas quando? Quando? Quando você vai abrir os olhos? Quando você vai enxergar a situação da sua vida? Você acha que para você está bem onde você está? Você acha que está bacana? Nas drogas, na cachaça, na mentira, no engano, e você se engana a si mesmo. O seu maior inimigo não é o diabo, não. Vai no espelho e se olha no espelho. O seu maior inimigo é você mesmo. O mal do ser humano é enganar-se a si mesmo. E às vezes ele acha que ele está se enganando a si mesmo, mas ninguém engana a Deus. Deus é onipresente, é onisciente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele ouve, ele enxerga a sua vida. E de repente esse filho pródigo, pensando que ele ia ser mal recebido na casa do pai, se enganou. Quando ele voltou, o pai fez uma festa. Mata novilho, põe a melhor roupa, põe um anel, que o meu filho voltou. Se você se afastou, vou repetir, por algum motivo, volta, enquanto é tempo. Porque nesta vida, nós não levamos nada. Não escolhemos nem a roupa depois da morte. Depois que você morrer, você não escolhe nem a sua roupa que vai ser enterrado. Você não escolhe o seu caixão que vai ser enterrado. Você não escolhe aonde você vai ser enterrado. Depois que você morre, lembre, o caixão é só para um, não tem caixão para casal. Lá no hospital não tem cama de casal, é cama de solteiro. É você com Deus. O que você pode fazer, não espere que ninguém faça por você, faça você mesmo. Até quando você vai ficar nessa vida aí? De bebida, de droga, mentira, prostituição, noitadas e noitadas. Hoje em dia as pessoas pensam que Jesus Cristo vai demorar para voltar a buscar a sua igreja. Mas faça igual ao filho pródigo, quando ele viu realmente que estava num abismo, que estava numa situação difícil, ele falou: não, esse não é meu lugar. Você vai perder amizade? Vai perder lugares que você ia antes? Vai. Você achava bacana ficar a noite toda nos bailes, bebendo, com amigos que dizia ser seu amigo, enquanto você tinha dinheiro. Depois acabou seu dinheiro, não tem mais amigo. Hoje você vale, nós valemos para muitos aquilo que tem na sua carteira. O filho pródigo viu que já era tarde para ele, estava se desfazendo, estava ali perecendo. Olha o que o filho pródigo viu. Na casa do meu pai tinha tudo. E agora eu estou aqui com os porcos, comendo folha, comendo mato, para não passar fome. Recorreu, mas Deus fechou as portas. Você não vai comer em canto nenhum. E ele voltou para a casa do pai e foi bem recebido. Você que está afastado, você que está fora do caminho de Deus, saiba de uma coisa: ainda há tempo. Não espere chegar nas últimas, no hospital, no leito. Não espere chegar. Não sou contra quem puxou cadeia, quem está sendo preso, mas não espere ir para a cadeia. Não espere ficar na UTI médica, não. Volta hoje, enquanto é tempo. Se você se afastou, lembre-se, todos podem te abandonar, mas Deus nunca te abandona. Eu fiz isso, voltei, enquanto era tempo. Eu não perdi a oportunidade. Hoje estamos firmes na casa de Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vou repetir: quem nunca errou? Eu errei muito, fiz muita coisa errada, mas Deus lá do céu olhou e falou: filho, volta enquanto é tempo, porque o que eu tenho na tua vida é grande.
E saiba você que Deus sempre estará de braços abertos. As portas do céu sempre estarão abertas para você. Faça igual ao filho pródigo. Você pode errar, você pode cair, mas Deus vai te levantar para a sua honra e para a sua glória. Que essa mensagem fique gravada no seu coração. E não espera amanhã não. Hoje, volte hoje para o Senhor Jesus, que Ele está de braços abertos te esperando. Que Deus abençoe. Eu agradeço por essa oportunidade. E me desculpe alguma coisa, né? A emoção da gente, né? Tudo isso aí. Angustiada, com o coração ferido e sem forças pra lutar, com um semblante caído, coração entristecido, sem forças pra caminhar. Foi aí que de repente Ele veio de mansinho, disse: vim pra te ajudar. Aleluia. Sou teu Deus, sou teu amigo, não tem mais, estou contigo. Vitória vim te entregar. Filho meu, estou aqui. Te abandonei, quer nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho meu, estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue forte derramei. Eu te agradeço, Senhor, muito obrigada, Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se tu estás abatido, saibas que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sentes angustiado, Jesus está do teu lado, compreende a tua dor. Quando estás em aflição, Ele estende as suas mãos para a vitória tirar. E nas horas de perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim pra te ajudar. Feito eu estou aqui, filho, não te abandonei. Quer nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei.